Boa noite, boa tarde a todos e obrigado, Luiz, pelo convite. Quero cumprimentar todos aqui os companheiros de mesa aqui. O Luiz pediu um lead, né, uma manchete, e aí eu posso dizer que a avalanche fascista chegou em Portugal com força na política, assim, do ponto de vista institucional. Acho que, como a Paula referenciou inicialmente, colocava-se Portugal como talvez o único bastião da resistência antifascista que tinha um histórico de não deixar, digamos, o neofascismo chegar ao parlamento e até o governo em última instância. Então, eu acho que esse mito acabou, né? Acho que é preciso negritar isso, porque eu sou um fanoniano, então o Fanon fala uma coisa que marcou minha vida, que toda geração tem uma missão, e nós temos que descobrir qual é, cumprir ou traí-la. Eu acho que chegou o momento de nós entender a conjuntura que nós estamos. E acho que, aqui colocando em perspectiva alguns elementos iniciais, há uma certa apatia do campo da esquerda, e eu posso falar, já escrevi sobre isso bastante, entender qual que é a natureza da crise capitalista. Às vezes nós dissertamos muito qual que é a natureza da crise. E aqui eu posso falar, assim, só 3 pontos para podermos avançar para o debate. Eu acho que é impossível de tentar compreender esse fenômeno que aconteceu ontem, eleitoral, que ainda não é a diferença que fazemos entre o movimento fascista e o regime. A gente está ainda no movimento fascisante, ou o processo de fascistização. Ele não está fora de um contexto internacional, como falou um camarada anteriormente. Então, assim, ele é o fluxo do quê? Da própria crise do capital. E o outro ponto que eu queria negritar aqui, inicial, é nós entendermos justamente que, e aí eu acho que Maquiavel, às vezes falta um pouco de Maquiavel para nós entender, não existe espaço político vazio. E a crise do capitalismo tem levado a um constante empobrecimento da população, em que as pessoas se sentem desamparadas, sem conseguir sequer imaginar que pode ter uma vida melhor amanhã. E essa quebra de horizonte político e de alternativas concretas possibilita que forças com aparências antissistêmica, aí negrito muito, aparência antissistêmica, capta essa insatisfação generalizada. E nesse momento de crise de alta intensidade do capital, é o momento em que há polarização. Até comentava com o Rui ontem, na época do fascismo histórico, nós tínhamos a União Soviética que cumpriu um papel fundamental em termos de resistência antifascista e forças operárias mobilizadas. E hoje, infelizmente, grande parte da classe trabalhadora não está organizada, e os partidos que tem aqui, no caso português, posso falar, isso, são partidos que tem um compromisso com a classe trabalhadora, mas não tem na sua retórica política, que acaba por ficar muito preso às tarefas imediatas, o horizonte da revolução, ou seja, de que modo que a gente conjuga, como a Lênin falava, nossas tarefas históricas e nossas tarefas imediatas. E o neoliberalismo foi, em certa medida, domesticando grande parte da esquerda por a própria lógica institucional do Estado. Então, para tentar negritar e sintetizar essa primeira intervenção aqui, eu acho que estamos diante de um dilema em que a crise do capital vai se intensificar, tudo caminha, para mim, aqui vamos ter um conflito bélico de larga escala, pelo menos as movimentações que se fazem aqui, e toda a comunicação social, como alguns aqui falaram, tem tentado cumprir um papel de naturalizar, de normalizar. Eles falam que é a pedagogia da guerra, ou seja, a gente vai ter que ir para frente de batalha, vai ter que ter um conflito, e esse é um tema que, infelizmente, não passou no debate da campanha. Então, eu tinha conversado com o Rui ontem, isso não foi um debate. Toda vez que o debate vinha, era para dar paulada no PCP, porque o PCP não é a favor da NATO. Então, assim, eu acho que, para entender a conjuntura, precisa perceber que o fenômeno Chega não está fora do globo, espaço político vazio não existe, e nós precisamos reconstruir uma esquerda, aqui já antecipando um pouco da nossa análise mais à frente, entender que precisa construir uma esquerda que consiga capturar esse sentimento antissistêmico, porque eu posso dizer para vocês, o Brasil que é uma experiência de que o Haddad, em 2018, representava a continuidade do sistema, a continuidade de uma lógica política. E o Bolsonaro se vendia com vou acabar com tudo que está aí.
E essa capacidade de mobilizar, as pessoas querem acabar com tudo que está aí. E a abstenção, eu posso para vocês, em Portugal, ela era a expressão justamente de não acreditar no sistema político, não acreditar no Estado, não acreditar que esses políticos conseguiram fazer alguma coisa. Então, e aí a abstenção é que, enquanto uma hipótese da ciência política, eu posso falar para vocês, tendo como referência a França também, muito provavelmente muitos que votaram ontem na abstenção, não vamos dizer não todos, mas uma maioria substancial, são votos que estavam por aí e conseguiram ir para o Chega. Então, eu acho que são alguns dos elementos que nós podemos refletir e pensar coletivamente, porque não tem resposta messiânica, é coletivamente desconstruindo, debatendo, que a gente vai encontrar os melhores caminhos para derrotar o fascismo. Eu acho que tem algumas coisas que eu queria comentar, no sentido de nós nos complementarmos e refletirmos coletivamente. Uma delas, a Paula já deu a deixa, e que eu acho que o Hugo também falou qualquer coisa, que é a gente vai chegar ao 25 de abril, 50 de abril, com 50 faixas dentro do parlamento. E isso nós temos que refletir um pouco como que... E aí acho que a psicanálise faz um certo sentido, de pensar como nós chegamos até aqui. E há uma figura que, assim, se eu se perguntar qual que é a figura política que eu mais detesto em Portugal viva, a memória recente só vai dizer o Passos Coelho. Para mim é Cavaco Silva. Cavaco Silva é um reacionário de cruz maior, de testa maior, que fez um longo processo, os seus governos, de revisionismo histórico, de tentar ressignificar o que foi o 25 de abril, o que foi a luta antifascista em Portugal. Então, esta memória histórica, para quem é professor, para quem tem contato com jovens, e os jovens é a franja que menos participa do processo eleitoral, Rui, são os que têm os maiores abstencionistas, são os jovens, justamente da luta que nós não fazemos pela memória histórica. Aqui, e o primeiro ponto que eu queria colocar para nós refletirmos é que nós temos que lutar pelo significado pelo legado da nossa história. E isso eu posso dizer para vocês, em certa medida, a esquerda portuguesa abandonou a luta pela memória histórica, o significado que foi o 25 de abril. Você pega, por exemplo, eu falo do PCP, porque é o partido que está nos anos 90 e 80 lutando pela essa memória. Eles estavam nas universidades, faziam vários, nos jornais, tinha uma luta pelo significado que foi o 25 de abril. E claro que a comunicação social mudou, há vários aspectos foram mudando. Acho que lutar pela memória histórica é o primeiro passo para não haver esse revisionismo que tento fazer. O Marcelo Rebelo de Souza tenta o tempo todo dizer que o colonialismo português não foi, que ele não foi mal, que ele não era violento. Então, isso é ressignificar a história. Então, assim, eu acho que é importante ter muita clareza do papel que a direita tem. E nós podemos observar que o Ventura, um dos seus pontos em que ele mais luta é pela questão da memória histórica, porque a briga deles pela educação tem a ver com isso. E no Brasil não é diferente. Essa preocupação com a educação. Porque a educação, ela também é um espaço de formar o nosso imaginário político. E aí eu posso também já dar uma deixa aqui porque o Luiz Portinho colocou. A ideia de revolução, Luiz, ela fez parte da história da humanidade desde o século XIV, século XV, até os anos 90. Ela era uma ideia recorrente no nosso imaginário. E aqui, quando eu falo de revolução, não é que a revolução está na esquina daqui 3 meses, não é isso. Também não vamos ser aqui infantis de esquerdismo barato, pequeno burguês. Mas é entender que, se nós quisermos transformar, é necessário construir esse imaginário político, alimentá-lo e também lutar pela memória histórica, os significados das nossas lutas. Quando a gente vai no Museu do Aljube, aqui em Lisboa, ali está a história de tortura de pessoas que resistiram ao fascismo. Então, assim, entender que esses espaços são espaços de construção de imaginários políticos. E a nossa luta passa por ali. Uma outra coisa que eu queria falar aqui é o Hugo. Hugo, eu também não tenho experiência nenhuma no PS. Às vezes é preciso dizer, o PS é o partido da contra-revolução, gente. O PS é o partido do 25 de novembro. Não podemos ficar achando que... Porque há uma diferença, e aqui eu já tive vários debates com camaradas do PCP e do Bloco, porque o PS tem uma maioria sociológica de esquerda. Isso não...
Isso não transforma o PS num partido de esquerda. Eu sei que alguns vão dizer, o PS é um partido que tem política de esquerda. Mas nós somos o que nós praticamos, não somos o que nós só dizemos. Então, acho que eu acho que é um ponto a entender assim, nós não podemos ficar a reboque do PS jamais. Nós temos que construir um polo alternativo ao PS. E isso é um dos, que eu entendo ser um dos equívocos da nossa leitura da conjuntura política. Claro que em 2015 era necessário tirar a PAF, nós tínhamos que fazer alguma coisa. A questão é, aquilo era a solução, mas nós não podíamos ficar a reboque, porque a sensação que tinha é, se vocês derrubar o governo PS, volta à direita. Esse que é o medo. E nós ficamos sempre levando o governo PS, e isso é andar a reboque do PS. Então, eu acho que é entender que era necessário fazer aquilo, fazer esse texto parlamentar para viabilizar o governo do PS, mas não ficar preso à tática política do PS. Essa que é a minha questão. Tinha mais uma coisa que eu queria falar aqui. Rui, sobre a dívida pública. Posso dizer, pode fazer auditoria que quiser, de dívida pública que quiser. O problema da dívida pública, no caso de Portugal, não é nem auditoria, é as taxas de juros. E quem controla as taxas de juros é o Banco Central Europeu. E aqui é voltar a pensar no euro. O papel que tem o euro. E ontem era madrugada, eu fiquei muito puto, eu estava assistindo a RTP, aquilo lá, o Zé Manuel Fernandes, que é o reacionário de Cruz Maior, do Observador, disse que o PCP é um partido antidemocrático. E aí, a Ana Lourenço, lá a pivô, a âncora da RTP, para trazer como elementos de argumento, diz que o PCP é antidemocrático, que o PCP é contra a NATO, é contra o euro e contra a União Europeia. Tipo, então, não pode fazer isso, logo transforma um partido em antidemocrático. E aqui eu queria entrar no ponto que, para mim, que eu acho que o Ventura consegue ganhar muitos votos, porque algo que precisa ser dito, a esquerda precisa lidar melhor e entender a natureza. A migração não é um problema, mas a imigração é uma questão em Portugal. Porque é uma mudança sociológica, assim como milhares e milhares de portugueses imigraram, e aí, desde o século XIX, há um longo processo de imigração portuguesa, e isso traz um elemento para a sociedade. Uma delas é a substituição dessa mão de obra, dessa imigração recente, na época da Troika, a outra é a questão demográfica. Você vai, eu fui, por exemplo, em São Teotônio, no Alentejo, Eudemira, a cidade, eu não sei falar de termos número, porque não existe dado específico sobre isso, o Instituto Nacional de Estatística não nos oferece. Mas eu sou de apostar empiricamente que pelo menos 60% da população que vive lá em Santo Antônio, em Eudemira, nas zonas de Zambujeira do Mar, provavelmente 60% não são portugueses. E há uma expressão muito clara de concentração de zonas de imigração com o voto no Chega. Nós entender de que modo que essa questão, que faz parte, que é um elemento novo na formação social portuguesa, de que modo que os fascistas estão a mobilizar isso. Porque eu acho que nós entendemos a natureza desse problema. Porque a questão é, se você entrar no comboio, na linha de Sintra, às 5h30 da manhã, as pessoas que entram naquele comboio são quase todas imigrantes racializadas. Existe um recorte racial. E entender a composição da classe trabalhadora portuguesa hoje passa a perceber qual que é o papel que a imigração tem como motor das lutas também. E não é pensar os não nacionais, digamos assim, como eles não votam, logo não interessam. Não, porque isso é uma lógica perversa. E aí a Paula falou claramente. Às vezes é uma tentativa de buscar figuras para a gente, olha, nós precisamos da diversidade. Não é isso. É entender que pode não passar pelo nosso bloco eleitoral, mas eles fazem parte do nosso bloco social de luta. E eu acho que essas novidades que estão presentes na sociedade portuguesa precisam ser refletidas também. E algo que eu procuro, tenho tentado pesquisar um pouco mais sobre isso, é entender essa nova configuração da classe trabalhadora em Portugal nesse momento, porque ela está a mudar. Isso nós só vamos conseguir ser o agente da transformação se não entender qual é a natureza da classe. Porque não existe uma classe trabalhadora em abstrata, ela não existe. Ela existe enquanto uma força real, mas ela é diversa, múltipla. Então, pensar essa complexidade que é a classe trabalhadora é entender como ela é constituída.
E eu posso dar para vocês um dado muito, para mim, que foi o Eurostat, com todos os problemas que tem de metodologia, traz um elemento central. 68% dos trabalhadores disponíveis para trabalhar em Portugal hoje são trabalhadores migrantes. Tá? Se você pegar a composição portuguesa, que é a maior, ela representa apenas 40%. Ou seja, 23% da população tem mais de 65 anos de idade. Então, pensar essa complexidade envolve entender como que a classe trabalhadora está hoje. E isso, eu diria para vocês, que também passa para perceber como o Chega foi construindo essa força. E aí, só para finalizar, a naturalização que foi feito em vários aspectos do Chega. A comunicação social, já foi falado aqui, mas, por exemplo, o nome que se dá, eu falo claramente, o Chega é um partido neofascista, é um partido de extrema-direita. A comunicação social usa o tempo todo populismo, tudo é populismo. E aí, quando você não dá o nome aos bois, você acaba por tirar todo o conteúdo político que existe por trás. Eles são um partido reacionário. Um partido que eles só não são salazaristas porque não tem além do Deus, Pátria e Família, eles não têm mais nada disso. Não faz parte do retórico deles, digamos, todo o vernáculo do salazarismo. Mas na eleição, o Ventura trouxe um vernáculo muito forte do salazarismo, que são as forças vivas. Eu não falo do capital, mas agora eu falo das forças vivas do PSD. Então, eu acho que entender como Portugal está hoje é tentar entender como que essa formação social pós-revolução, que foi a última revolução de cariz socialista no Ocidente, lembrar que o início da sua derrota é o 25 de novembro. E não podemos, em certa medida, idealizar como a gente vivesse tudo o legado de Abril pré-25 de novembro. Acho que e esse é um debate que eu tenho com várias pessoas do PCP há muito tempo, que é entender a natureza da Constituição, que é muito reivindicada como elemento de luta política, e ela tem um legado histórico. Da Constituição de 1976, só existe 10%. Ou seja, todas as revisões constitucionais que foram sendo feitas foram sendo definhadas, tirado o seu conteúdo político dela, que era justamente a Constituição de 76, que até o Marcelo Rebelo de Sousa votou a favor dela, era a expressão da luta de classe daquele momento. Então, eu acho que eu queria, desculpa se me alonguei demasiado, eu queria colocar esses elementos para nós pensar justamente como estamos hoje. Porque tentar entender como chegamos até aqui, como um partido consegue ter 1.100.000 votos num país de 10 milhões. Isso nós temos que pensar, porque eu não brinco. Porque quando eu comecei com o Fanon, porque eu acho que muitas vezes as pessoas aqui, vários camaradas subestimaram a força do neofascismo, e eu acho que isso é um erro crucial para a nossa história. A primeira coisa que eu queria dizer para o Gilberto patologizar as pessoas não ajuda nada na luta política, sabe? Exatamente. Isso é uma coisa que patologizar acho que não resolve nada, só acaba por tirar o caráter do projeto político neofascista. Sobre a questão dos brasileiros, eu queria só negritar algo que eu escrevi aqui no nosso chat interno. Paula, às vezes sabe, mas o candidato, o luso brasileiro, eleito pelo Chega, é um homem negro, Paula. É terrível isso. E ele é brasileiro, não é? Eu duvido, Carlos, que ele se autodenomine como tal, não é? Ou só se denomina como tal para efeitos de propaganda. Então, eu acho que é importante também que percebamos isso, não é? Ele não é brasileiro, Carlos? Ele é brasileiro, ele é luso brasileiro, é um carioca que está cá. Eu só queria falar, porque o que acontece com o Chega, que eu não tive tempo de abordar isso, mas achei interessante nós pensar. Do ponto de vista da retórica política, o Chega não é anti os brasileiros, tá? Os grandes figuras da imigração que o Chega tem como, digamos, como inimigo é a questão da islamofóbica. É por isso que era tão importante debater a questão palestina nas eleições. A islamofobia, porque é um pouco da tese do choque das civilizações do Huntington, que está nesse imaginário dessa extrema-direita. Vários setores do Chega veem os brasileiros como aliados, porque vieram muitos bolsonaristas para cá. A grande parte das igrejas evangélicas que estão em Portugal, da linha neopentecostais, são muito hegemonizadas por brasileiros. Então, assim, eu acho que
a discriminação que as pessoas brasileiras sofrem, e xenofobia, coisas do gênero, tem a ver muito mais do ponto de vista institucional, do CEF, do ponto de vista laboral, onde trabalha, onde vive. Então, do ponto de vista da retórica, os brasileiros não são inimigos do Chega. Os inimigos internos aqui é o povo romani, que é essa figura que eles colocam como inimigo, e a questão de defender essa civilização judaica ocidental que passa pela retórica cheguista. Então, só isso que eu queria colocar, porque eu queria ter falado antes, mas não lembrei, são tantas coisas, para entender, nesse momento, assim, da retórica do Chega, os brasileiros não são inimigo. Claro que, do ponto de vista da discriminação, ela existe de outras formas que não é a retórica política. Quero falar duas ou três coisas. A primeira delas, que é a pergunta o que fazer, ou como fazer, posso dar um dado da realidade. A bancada que o PCP e o Bloco conseguiram em 2015, de 19, 18 deputados, ela é a expressão da luta de massa e luta política que foi feita durante a Troika. É justamente esse caldo de luta política que possibilitou aquilo. Então, porque às vezes eu gosto de lembrar muito uma frase do Lenin, que ele diz mais ou menos assim, acho que é preciso aproveitar os pequenos resquícios da legalidade do Estado burguês, para propaganda, para agitação e para organização das massas, sem se enganar a respeito da sua importância. Eu acho que ter clareza dos limites disso nos ajuda a entender de que forma a gente consegue construir a luta. Eu acho que esse seria um primeiro ponto que eu queria dizer. A segunda é compreender que existe, nesse momento, três grandes questões em Portugal. A luta dos professores, que é fundamental, a luta da habitação e a luta do SNS. A luta da habitação está conseguindo organizar a frente política, é o Vida Justa. Se você está aqui, porque nos assiste aqui em Portugal, participe desses coletivos também, porque eu acho que é muito importante participar desse movimento, porque é um momento de politização também. Se você não quer estar em partido, é o respeito, mas se você quer participar, participa de um coletivo com Vida Justa, ou de frente da USS Racismo, da Frente Antirracista, agora não vou lembrar o nome de todas as organizações aqui, mas é importante você estar vinculado à luta política. E a terceira nota que eu queria deixar nós temos que entender a realidade como ela é, não como nós desejamos que ela fosse. Porque um dos maiores erros da esquerda brasileira, e eu posso falar assim, enquanto também algo que me marca muito, é não entender a natureza da crise. Nós temos que entender que existe uma crise do capital, e quanto mais intensificar a crise, e a história nos mostra, esse regime liberal capitalista, ou liberal burguês, como queira denominar, quando ele não der conta, esse leão fascista que está ali sendo alimentado dia e noite dentro da jaula, eles largam. E nós precisamos ter clareza disso. Então, eu queria deixar assim, e não desanimar, gente. Assim, a luta não é fácil, mas não podemos desanimar. Então, entender a natureza da crise. E a crise vai, no meu entender, é ecológica, é uma crise social. Então, se nós não entendermos a natureza dessa crise estrutural do capitalismo, a gente vai aí ficar colocando o muro está rachado e nós passando penso no muro ali, tipo, isso não vai resolver. Então, aí agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com todos aqui, camaradas e companheiros, dialogando, porque eu acho que é nesse encontro que nós vamos construindo respostas coletivas para a nossa luta, porque a nossa luta é coletiva.